Que deselegante, o meu gravador de tela me cortou em 15 minutos. Desculpa. Vamos retomar nesse aqui pra gente acabar esse assunto. E amanhã eu acho outro programa pra agora gravar a tela, porque esse aí eu comecei a testar hoje e não gostei já. Então eu estava dizendo que as variáveis em vermelho são valores que vocês vão ler, que vão solicitar do usuário. Não esqueçam de tratar como float que tiver parte decimal e tratar como inteiro o que não tem parte decimal, o que é valor inteiro. As variáveis amarelas são os resultados, são o que vocês precisam calcular em cada um deles e depois apresentar. Bom, um rápido preview aqui do que é cada um deles, para que vocês não tenham muita dificuldade na hora da interpretação. O B é um cálculo de conta, tranquilo, então só vão perguntar para ele quanto custa o café, quanto custa a coxinha, quanto custa o house, quanto custa o doce de leite, depois fazer o somatório e apresentar o valor da conta. O C, como se fosse uma média de 4 notas, então perguntar a primeira até a quarta nota, somar todas, dividir por 4, apresentar a média. O D, número de pontos, tipo um campeonato de futebol, assim, então vamos perguntar quantas vitórias ele teve, quantos empates o time teve, e multiplicando vitórias por 3, que vitórias normalmente vale 3 pontos, né? Somando com o número de empates, nós temos, desculpa gente, nós temos o número de pontos que o time conquistou naquele campeonato. Então só vitórias vezes 3, mais empates. A E é uma variação lá do B. Isso para a gente ir criando aquela cultura de que as coisas vão voltar, os problemas vão retornar. Um software que a gente instalou no cliente vai ter alguma solicitação de manutenção, adaptação, alteração, migração, seja lá o que for. Então é importante a gente já ir guardando tudo que a gente cria. Criou um projetinho, criou um programa, por mais simples que ele possa parecer, guarda, deixa organizadinho, quando precisar, tá lá. Este óbvio a gente acabou de fazer, mas é mais a deixa pra gente ter essa conversa. Então, este é exatamente igual ao que nós tínhamos anteriormente ali da conta. A diferença é que desta vez ele tomou 2 cafés. Então vai perguntar da mesma forma quanto que custou o café, coxinha, house, doce de leite, depois fazer o somatório, só que desta vez o valor do café é multiplicado por 2. No F, nós temos o cálculo de um dano crítico em um videogame qualquer, um joguinho de lutinha ou de guerra, seja lá o que for. Então a gente pergunta para ele quanto que é o dano do boneco, multiplica por 1.5, temos o valor do dano crítico daquele boneco naquele contexto. A G, uma pequena adaptação, variação desse cara. Imaginemos que tem um evento especial em que dá um bônus qualquer de ataque para os bonecos. Então pergunta para ele quanto que foi o dano, multiplica por 1.5, pergunta para ele também quanto que é o bônus que está rolando nesse evento, por exemplo. E aí ele vai dizer lá, é tanto. E aí soma no dano final e temos um novo crítico. H, média ponderada, é aquele esqueminha que tinha na escola de que uma prova vale 1, um trabalho vale 2 ou o que for. Isso nada mais é do que nós temos aqui uma média ponderada de 2 notas, em que cada uma pode ter pesos diferentes. N1 e N2 são nota 1 e nota 2, P1 e P2, peso da nota 1, peso da nota 2. E assim é que a gente calcula uma média ponderada. Cada nota multiplicada pelo seu peso, somada com a outra nota multiplicada pelo seu peso. E isso aqui vai ser dividido então pela soma dos pesos. Neste caso temos 2 notas, 2 pesos. Então, nota 1 vezes P1 mais nota 2 vezes peso 2, dividido pela soma de P1 e P2. Simples assim. Então, o que a gente precisa perguntar? Quanto que ele tirou na nota 1? Qual que é o peso dela? Quanto que ele tirou na nota 2? Qual que é o peso dela? Percebam que P1 e P2 são os mesmos que já foram utilizados antes, então eles não precisam ser lidos de novo. Só vamos ler N1, P1, N2, P2. Aí, é simples, bem simples. Quanto que vai sobrar no final do mês? Então tem o salário, diminui a soma das contas de gasto fixo que esse nosso amigo imaginário tem. Mais uma variação da nosso problema da conta. São 3 cafés, 2 doces de leite agora. E o K é café per capita, termo mundialmente conhecido para indicar quantidade de café por pessoa. Então teremos aqui, imaginemos que a galera da turma
em um encontro presencial, resolveu fazer uma vaquinha de café. Então, trouxeram 30 litros de café, vamos supor, dividindo pelo número de alunos que tem na sala, vai dar quanto de café para cada um? Só isso. O outro, café per capita também, uma pequena variação, porque imaginamos que todos compraram ali o café na cantina, por exemplo, compraram 20 litros de café na cantina. Esta aqui agora tem um extra. Nerd, programador, sempre tem aquela garrafinha de café, né? Chegou na sala, essa garrafinha de café de cada um vai ser misturada no cafezão também. Então, a soma dos cafés que cada um trouxe na sua garrafinha é esse extra. O que nós vamos perguntar neste problema aqui então? Quanto de café deu a vaquinha? Quanto que deu o extra? Somar os dois e aí sim dividir pelo número de alunos, temos o novo valor de café per capita. Só isso, simples assim, tranquilinho. Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, fala. Maravilha, todo mundo entendeu. Ok, então no próximo a gente vê os demais exercícios que a gente tem para brincar hoje.